Pessoal, passando aqui hoje para dar aqui algumas notícias, algumas atualizações para vocês, a gente que está aqui meio desaparecido do YouTube, mas é por boa causa, né? Agora com as fronteiras abertas, menos restrições, as pessoas estão se sentindo mais confortáveis para embarcar. E isso é o que a gente tem mais feito ultimamente. A gente tem feito muito embarque de aluno. Para quem não sabe, nós temos estudantes que estão matriculados desde 2018, esperando o melhor momento para embarcar para a Irlanda, e agora eles estão conseguindo ver ali um pouco mais de tranquilidade em relação à pandemia, né, para poder viajar para a Irlanda, principalmente, né, onde a gente tem um número maior de alunos matriculados. Então teve alunos ali que começaram a pagar o seu curso em 2018, terminaram de pagar em 2019 para embarcar em 2020, veio a pandemia e aí ficaram mais 2 anos aguardando o melhor momento para embarcar, né? A maioria vai embarcar ali entre maio, junho em diante, né? Mas já tem bastante gente querendo viajar agora e é isso que a gente tem mais feito. E então tá dando um trabalhão danado, por isso a gente não tem tido muito tempo para criar mais conteúdos aqui para vocês, né? E olha só, pessoal, um lance importante, né, para que todos saibam, né? Muitas pessoas nos procuram agora para fazer matrícula para viajar no primeiro semestre, para a Irlanda principalmente, e estão se deparando com escolas superlotadas, assim, escolas que não têm mais vaga no turno da manhã. Algumas escolas ainda têm vaga para o primeiro semestre no período da tarde, mas a maioria das escolas, principalmente as intermediárias mais baratas, só estão com vaga a partir do segundo semestre, né, pessoal? É porque a procura está muito grande? É também, a procura está melhorando agora. Não está como estava até antes da pandemia, mas é justamente isso que eu venho falando para vocês desde o início do vídeo. Tem muitas pessoas que estavam com um projeto paralisado, aguardando o melhor momento para viajar. Então, se nós, a Enjoy, né, temos ali, sei lá, na casa de quase centenas de alunos aguardando desde 2018, 2019 para poder viajar. Então, são 4 anos esperando, né? Então, 4 anos, um acúmulo de matrículas, né? Das pessoas poderem viajar só de uma agência, imagina das outras, né? Então é por esse motivo que as escolas estão super lotadas nesse momento. Eu acredito que a partir do segundo semestre as coisas devam voltar a se estabilizar um pouquinho em algumas escolas, né? E talvez 2023 as coisas voltem ao normal, voltem como era antes, né? Já a gente vai ter aí pelo menos a maioria das pessoas já que fizeram seu embarque, possivelmente já voltaram, né? Tem muitas pessoas também que estavam na Irlanda durante a pandemia e tendo seu próprio visto prorrogado, né, por conta da pandemia, então eles ganharam uma chance de continuar no país por mais alguns meses. Alguns vistos foram estendidos por mais um ano, então esses vistos também estão se expirando e essas pessoas estão voltando, né, para o seu país de origem ou indo para outros países, liberando mais espaços na escola. Mas por enquanto o cenário é que as escolas estão bem lotadas e essa é a justificativa por que está, né, esse volume. E, bom, pessoal, um outro ponto importante que eu queria colocar aqui para vocês, até uma notícia, né, interessante, deixa eu compartilhar minha tela aqui, é que a Irlanda agora retirou todas as restrições de viagem. Então você que ainda não, por algum motivo, ou seja lá por opção ou por motivo de saúde, não pôde tomar vacina, a Irlanda agora não está mais exigindo que você tenha vacina, né? Comprovante de vacina para você poder entrar no país, tá? Então vocês que aí estavam preocupados, por exemplo, a gente faz um trabalho de pré-embarque, né, com os alunos. O pré-embarque seria um pouco antes dos alunos viajarem, a gente faz um trabalho que é fazer uma reunião com esses alunos que estão para embarcar, para fazer um checklist ali de todas as documentações necessárias para ver se está tudo em ordem. Aí a gente dá toda uma orientação sobre bagagem, né, se está tudo ok, o que, que pode, o que, que não pode, o que, que vai na mala de porão, o que, que vai na mala de cabine, toda a parte de imigração, conexão, enfim, a viagem até chegar à cidade na Irlanda. Então a gente também orientava assim em relação às restrições de pandemia. E duas delas eram
a obrigatoriedade de ter um PCR com o teste negativo de Covid e o Locator Form, né, que é um formulário que você preenche que mostra para a imigração onde você vai ficar hospedado durante os seus primeiros dias, se você já teve contato com alguém com Covid, se já pegou, se não pegou, se está vacinado, um monte de pergunta lá que faziam. Agora, pessoal, não precisam de mais nada disso, tá? Então hoje vocês conseguem viajar para a Irlanda sem ter a necessidade de todos esses comprovantes, tá? Esse site aqui é o Citizen Information, tá? É um site governamental, então é uma notícia oficial do governo. E lembrando também, né, pessoal, que se vocês estiverem fazendo conexão, por exemplo, em um país como Portugal, talvez que esteja ainda pedindo algum teste, né, de resultado negativo de Covid, é importante você avaliar isso. Normalmente as companhias aéreas, quando mandam lá os tickets das passagens, elas mandam algumas orientações de restrições de viagem, tanto do país destino final, quanto do país de conexão. Então, existem alguns países que, se você não tiver, por exemplo, um PCR ou um antígeno, talvez, você não consegue nem embarcar no aeroporto ainda no Brasil. Eles exigem, né, por conta da conexão. Então, é sempre dar uma olhadinha no seu país de conexão se não estão exigindo. Mas, na Irlanda, felizmente, agora, né, eles tiraram todas essas restrições. E uma outra coisa, pessoal, que eu queria colocar aqui é a gente está passando por um momento ruim, né, em relação à guerra, mas que trouxe algo positivo para quem quer viajar, que é a desvalorização do euro, né? Então tá dando uma mexida no euro, teve um abalo econômico, né, não só nos países que estão em guerra, né, que é a Ucrânia e a Rússia, mas acaba afetando também todo o bloco europeu, e aí o câmbio ele deu uma caída, consequentemente, hoje você consegue comprar um euro um pouco mais barato do que estava antes, um pouco não, já é mais de quase R$ 1, se eu não me engano está na média aí de R$ 1 ao que estava antes. Lembrando que eu sempre faço esses vídeos, né, há mais ou menos uns 6 meses atrás, talvez um pouquinho menos, acho que foi em setembro ou outubro do ano passado, eu fiz um vídeo aqui falando, né, sobre essas condições, e nesse site aqui, o USD Forecast, que é um dos principais sites de previsão de câmbio, né, eu coloquei a tabelinha deles e apontava que entre 2022 o euro poderia chegar aqui, tinha na casa de 7,84, né, por conta da crise que se alastrava pelo Brasil, né, econômica, e a valorização da moeda estrangeira. E aí, né, nesse vídeo mesmo eu falei, pessoal, isso é uma previsão de agora, isso pode mudar no futuro, né? Tanto é que o mesmo site, se você entrar agora, ó, tá aqui, ó, o mesmo site. Dessa vez eu até vou mostrar o site aqui, porque tem algumas pessoas que pensam que sou eu que faço a previsão, de que eu tiro a previsão do bolso, né? Na verdade é o mesmo site, ó, 2022 e 2023, agora aponta uma queda, né? Podendo chegar aqui, deixa eu ver aqui, a média menor pode chegar a 4,58, 4,58 por aí, que é quase o que estava antes da pandemia, o que é ótimo, né? Mas voltando, pessoal, essas são previsões de hoje, março de 2022. Por que estava errado, então, a previsão em agosto, setembro de 2021 para os próximos 2 anos? Não é que estava errado, pessoal. Ninguém avisou que ia ter uma guerra, né? Então é difícil prever. Então também a gente não sabe se vai ter, por exemplo, outra pandemia ou se vai vir uma variante muito mais letal que vai abalar todo o sistema econômico mundial de novo, se vai ter mais alguma crise no Brasil. Então, o câmbio, pessoal, ele está sempre assim, ele está sempre em mudança. Então, se você vai comprar euros, se você vai investir em alguma coisa, em dólar, em libra, alguma coisa nesse sentido, comprar um curso agora, por exemplo, não se baseiem assim, a dica que eu dei na época era para comprar euros naquela época, porque a tendência era ficar mais caro. E realmente a tendência era ficar mais caro se não fosse a guerra, fazendo com que o euro perdesse um pouquinho do seu valor. Então hoje é possível que você veja ainda uma queda ainda maior no euro, mas não é nada garantido. Então você pode comprar um pouquinho agora, aí vai acompanhando, vê se vai cair mais um pouquinho, compra mais um pouco, aí se subir você
né, como que o pessoal geralmente faz, né? Eles vão acompanhando a curva, né, dos gráficos. Então vamos supor que caiu por 3 dias seguidos. E aí teve um dia que subiu e no outro dia subiu mais um pouco. É nesse momento que as pessoas investem, porque a tendência de subir de novo é maior do que a de cair. Não sei se ficou claro, mas é a melhor maneira que eu consigo explicar. Então é ir acompanhando, né, o câmbio para ver se vocês conseguem ter ali alguma vantagem na compra desses euros. Lembrem, pessoal, abram conta na Wise, tá? O Wise, para quem não sabe, é um banco global multimoedas onde você abre uma conta gratuita, você recebe cartão de débito no Brasil e ainda você consegue enviar euros para sua conta. Você transfere de real da sua conta do Brasil em real para Wise, ela converte e já guarda os seus euros para quando você for viajar. Você pode comprar coisas lá fora, fazer reservas de hotéis, acomodação, enfim. Eu tenho um link de filiado que fica aqui na descrição desse vídeo e você consegue fazer remessas de 500 euros sem taxa de serviço abrindo conta com o meu link. Acho que vale super a pena. Todo mundo ganha um link de filiado, você pode indicar outras pessoas e a cada 3 indicações você ganha uma comissãozinha da Wise. É super legal. Então, são essas notícias que eu gostaria de dar. Ah, algumas pessoas me perguntam, assim, querem minha opinião, se está valendo a pena viajar agora com essa incerteza do que vai acontecer, né, em relação aos conflitos entre Rússia e Ucrânia, pelo fato de Irlanda, Malta, Reino Unido, né, que são países que a gente atua, estar ali próximo, né, estar ali dentro do bloco europeu, do bloco não, né, mas do continente europeu. E eu digo o seguinte, pessoal, é uma informação assim, muito delicada, a ponto de que nem mesmo os especialistas que estudam isso a vida inteira conseguem prever o que vai acontecer amanhã. Mas o que eu imagino, né, o que eu posso pelo menos passar para vocês é assim, primeiro que as pessoas estão viajando mesmo assim, muita gente, acho que de cada 10 alunos que a gente está enviando para fora, pelo menos 8 ou 9 vão sem questionar, sem nem mesmo perguntar o que a gente está achando dessa questão da guerra, estão indo viajar mesmo assim. Mas para aqueles que ficam mais preocupados, assim, é difícil dizer, mas eu acredito que poucas as chances de essa guerra se alastrar para outros países se envolverem, né? Acho que a gente vê aí, a gente acompanha nas notícias, Estados Unidos, né, e Reino Unido, que estão mais envolvidos, assim, na questão de auxílio, né? Eles já falaram que eles não vão intervir, né? Eles podem tem as sanções, mas eles não vão intervir militarmente com os militares, os próprios militares, né, no combate. Então, até mesmo porque existe toda aquela questão de armamento nuclear, né, que seria uma bomba para os dois lados, né? Isso acaba, acho que, prejudicando a vida de todo mundo, assim. E então é uma possibilidade muito pequena, mas é uma possibilidade real. E eu acho que se isso acontecer, alguma coisa nesse sentido, e as pessoas verem que a coisa pode se alastrar para outros países, né, é tudo uma questão de repatriamento, né, como estão fazendo os próprios brasileiros que estão nesses dois países, né, estão sendo repatriados para o Brasil, muitos deles pela própria embaixada, mandando aviões, né, para poder voltar, mas eu acredito que até lá o espaço aéreo europeu vai estar livre para vocês poderem voltar para o Brasil. Eu acho que em relação a, se for assim, problemas em relação à guerra, é possível que exista assim, uma flexibilidade por parte das escolas em não quererem, por exemplo, fazer um tipo de reembolso, ou, por exemplo, talvez dar um crédito para o aluno voltar futuramente quando as coisas se acalmarem, né? Esse tipo de coisa que eu acho que pode acontecer, assim, mas como eu falei, é delicado, é uma informação muito difícil de prever, que eu não tenho conhecimento, mas que eu posso só confirmar aquilo do que está acontecendo. Então, muitos alunos, né, muitos estudantes intercambistas estão embarcando mesmo assim, e a gente não ouve dizer muito assim sobre o envolvimento de outros países no conflito, tá bom, pessoal? É isso, deixem aqui nos comentários o que mais vocês querem saber. Não sei se a gente vai conseguir fazer mais vídeos essa semana, mas a gente tá sempre lendo aqui os comentários e pegando novas ideias para poder fazer mais conteúdos aqui para vocês. Um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!